a solenidade de abertura do Congresso Catarinense de Ciências da Computação do Instituto Federal Catarinense Campus Rio do Sul. Nesta sexta edição, temos como objetivo agregar aos acadêmicos, professores e pesquisadores que atuam em pesquisas nas várias instituições de ensino, pesquisa e extensão de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, com o intuito de promover um amplo debate sobre as possibilidades das várias aplicações da tecnologia da informação e comunicação em áreas relacionadas à administração privada, públicas e voltadas ao cidadão. Para iniciarmos, convidamos o nosso diretor de ensino, professor Orlando Cristofolini, para que faça seu pronunciamento e declare aberta o 4C. Bom dia. Quero cumprimentar o Alexandrine, né, coordenador desse evento, cumprimentar o nosso doutor Orlando Silva Júnior, nosso palestrante dessa primeira hora, professores, técnicos administrativos, acadêmicos e alunos do ensino médio. Eu falar de informática é um leigo querendo meter o dedo onde não sabe, né? Então eu só posso contar uma historinha bem rápida para vocês, né, Alexandre? O que tinha na década de 80 aqui em Rio do Sul sobre informática em termos de cursos? Nada, né? E naquela época eu me interessava pela informática. Eu estava naquela fase assim dos 17 para 18 anos e tinha um curso em Blumenau de 90 dias, tarde, de manhã, sábados, e tinha que fazer uma prova para entrar naquele curso. A empresa era CETIL, hoje CETELBRAS, não sei se existe ainda, né? Eu passei, mas passei no vestibular também de letras. Não teve ninguém que disse naquela época, cara, mergulha nessa informática, que isso aí é o futuro, isso aí é algo que vai te dar muitos caminhos. Mas talvez o meu destino era ser professor, né? E talvez eu seria, talvez na informática, também professor de informática, talvez hoje. Mas não tinha, na época, ninguém imaginava o quanto essa informática teria a ver com o nosso futuro. Pra vocês terem uma ideia, eu trabalhava, já era professor, mas trabalhei em 89, 92, na prefeitura da minha cidade, que é pequena, né? Cidade vizinha, Laurentino. E eu tinha, no máximo, lá uma máquina de escrever que você conseguia gravar alguns caracteres, eu dava um ofício na época, e aquilo para mim já era um grande avanço. Vocês imaginem se eu imaginava que hoje a gente teria isso. E eu vinha pensando assim também aqui, ontem, né, pensando nesse evento, eu disse assim, meu Deus, até quando os nossos alunos, principalmente do ensino médio, vão ainda estar utilizando livros e cadernos? Nós só não temos hoje computadores para todo mundo porque não temos condições de tê-los em sala de aula para todo mundo, principalmente na parte básica, né? Não falo aqui na área técnica, né? Então eu acho que nós vamos chegar, eu acho que eu não vou ver isso, porque logo estarei me aposentando, né? Mas vai chegar um momento que as salas de aula estarão equipadas todas com computadores e livros também. Acho que físico vai ser muito difícil. Mas para dizer para vocês que esta é uma área que oferece muitas oportunidades. Conversava com o professor Daniel aqui e ele me dizia, né, que na terceira fase já os alunos do PCC estão sendo procurados para trabalho. Já. Então, veja bem, né, o quanto isso hoje a informática tem importância nas nossas vidas. Mas então hoje aqui na qualidade de estar representando o nosso diretor-geral, Ricardo Veiga, que se encontra em viagem, eu quero declarar aberta o Congresso Catarinense de Ciência da Computação, Campus Rio do Sul, na sua sexta edição. Antes de chamarmos o nosso palestrante desta manhã, registramos a presença das seguintes autoridades. Professor Daniel Gomes Soares, coordenador do curso de Ciência da Computação, professor André da Costa, coordenador de pesquisa do Instituto Federal Catarinense,
e os nossos professores, o Siegfried Fromme, a Maria Vila Real e o Rodrigo Curvelo. Então, para iniciar esta manhã, chamamos o professor Orlando para fazer sua palestra: Mineradores, aplicações de inteligência artificial com Deep Learning. Bom dia a todos. Eu quero primeiro agradecer ao professor Fábio pelo convite de estar aqui com vocês nessa manhã de segunda-feira. Às vezes é muito difícil acordar na manhã, quanto mais uma segunda-feira. E vocês estão aqui presentes para me acompanhar nessa apresentação sobre algumas aplicações de inteligência artificial que eu tenho desenvolvido, que eu tenho realizado. Algumas aplicações de inteligência artificial que eu tenho realizado, tanto quanto pesquisador, quanto na empresa que eu tenho, que chama Mineradores, certo? Então, eu quero, na verdade, fazer essa apresentação junto com vocês, não fazer de maneira isolada, para que eu possa apresentar para vocês e para que vocês também se apaixonem por essa área de inteligência artificial, como eu tenho me apaixonado aí nos últimos anos. Meu nome é Orlando Júnior, eu sou professor também, sou professor na graduação, numa faculdade privada em São Paulo, atuo nos cursos de Sistemas de Informação, Tecnologia de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Jogos Digitais, e eu tenho apresentado também para os meus alunos um pouco do que a gente faz dentro da inteligência artificial. E além de ser professor na graduação lá na FMU, eu também atuo na pós-graduação com a área de Data Science, Inteligência Artificial, numa das faculdades, uma faculdade privada também em Bauru, uma outra um pouco mais distante em Sorocaba. E hoje eu tenho uma empresa focada no desenvolvimento de aplicações inteligentes, que chama Mineradores. Sou o presidente da empresa e também atuo como cientista de dados, procurando ajudar as pessoas que me ajudam a desenvolver. A minha formação é em ciência da computação. Logo depois que eu saí da graduação, eu entrei no mestrado e aí sim eu comecei a me aprofundar nesse mundo de inteligência artificial, desenvolvendo algumas aplicações e aprofundando meu conhecimento nessa área. Depois do mestrado, eu entrei no doutorado lá na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, no qual eu tenho desenvolvido também algumas aplicações junto com diversos outros pesquisadores nessa área de inteligência artificial. A minha empresa é recente, eu desenvolvi ela, estou desenvolvendo ela ainda, mas ela começou no finalzinho do ano passado, e antes disso eu atuava como cientista de dados. Não sei se alguém já ouviu falar dessa profissão, uma profissão bastante recente no mercado, mas eu atuava como cientista de dados lá no Banco Itaú. Então, atuava dentro do laboratório de análise, chamado Laboratório de Analytics, lá no Itaú. E a gente acabava desenvolvendo algumas aplicações para o banco como um todo sobre inteligência artificial. Vocês devem ver na televisão meu antigo concorrente, o Bradesco, com a BIA, aquela inteligência artificial do Bradesco. E a gente desenvolvia algumas aplicações bastante semelhantes à BIA do Bradesco, só que internamente no Itaú. Só para contar um pouco para vocês, a gente tinha duas grandes áreas ali no Itaú, uma delas focada exclusivamente em inovação, como por exemplo, reconhecimento de assinaturas em cheques, e uma outra área, que era uma área muito mais focada no negócio que a gente tinha no dia a dia. Eu fazia parte dessa área. A área de inovação, a gente na verdade fazia coisas muito legais, só que nem sempre elas davam um resultado positivo, nem sempre davam um retorno financeiro para o banco, que é o que ele espera, né? Afinal, ele não é um banco à toa. E eu ficava com outra parte destinada ao desenvolvimento de negócios. Então, desenvolvi algumas aplicações para crédito, para análise de cliente, para fraude. Numa dessas aplicações para fraude, por exemplo, a gente estava interessado em identificar perfis de pessoas, de clientes, potenciais para lavagem de dinheiro. Só que não aqui no Brasil, lá no Paraguai. O Itaú também tem uma sede no Paraguai, e a gente estava interessado em identificar pessoas que possivelmente cometeriam lavagem de dinheiro.
Então, essa foi uma das diversas aplicações que eu acabei desenvolvendo junto ao Banco Itaú. A maior parte dessas aplicações tinham um valor muito alto, uma estimativa muito alta de retorno. Eu estava agora de manhã ali no hotel e estava ouvindo que a festa do Pinhão, certo? Que vocês têm, onde é que é? Lages, né? Ela tem um retorno anual de mais ou menos 20 milhões de reais. Eu lembro que uma das aplicações que eu fiz trazia, uma só aplicação, trazia retorno de 30 milhões de reais para o banco. Então, uma festa de Lages que com certeza tinha muito mais pessoas envolvidas, dava um retorno quase que parecido com a aplicação que a gente, com 1, 2, 3 pessoas, acabavam desenvolvendo internamente no banco. Tamanho, a potencialidade que essas aplicações de inteligência artificial têm. Então hoje eu quero falar um pouco para vocês sobre algumas dessas aplicações, algumas aplicações um pouco mais inovadoras, um pouco mais até mesmo divertidas para a gente poder trabalhar. Eu vim aqui pela Mineradores, vim aqui pela FMU, então eu quero contar para vocês também sobre a Mineradores. Nosso propósito é transformar as culturas, sobretudo as culturas organizacionais, tomando como base a ciência para a tomada de decisão. A gente sabe que as empresas, muitas vezes, elas tomam decisão no feeling. O papel da Mineradores é levar essa cultura de tomada de decisão baseada em dados. Então a gente utiliza muitos dados para poder levar as pessoas dentro das instituições, dentro das empresas, para que elas possam tomar melhores decisões a partir dos dados. Tem como diminuir a luz aqui em cima? Da primeira fileira aqui? Acho que vai ficar mais fácil para o pessoal ver. Melhor, né? O nosso papel então é esse. Eu procuro levar isso para as empresas e tem algumas pessoas que me ajudam a fazer isso também. Eu estou mostrando isso para vocês porque eu quero que vocês se interessem pela inteligência artificial e também porque eu preciso de muitas pessoas jovens me ajudando. Certo? O que a gente faz? A gente tem duas divisões, a parte de projetos e a parte de treinamentos. Como a inteligência artificial ainda é algo bastante recente, a gente precisa treinar as pessoas, sobretudo dentro das instituições organizacionais, sobre o que é inteligência artificial e como que ela funciona. Então, muitas vezes a gente não faz apenas um projeto, elabora um grande projeto de inteligência artificial, como a gente também treina essas pessoas para que elas saibam o que a gente está fazendo. Eu acho que isso é uma das melhores formas das empresas entenderem o nosso papel, entenderem a relevância daquilo que a gente faz, apresentando e treinando elas naquilo que a gente faz. A gente tem algumas formações focadas em Data Science, Inteligência Artificial, Big Data e Business Analytics, voltadas para os mais diversos segmentos, mercado financeiro, comunicação e marketing, educação, indústria, seguros, telecomunicações. Atuamos então, tanto na parte de treinamento quanto nessa parte de projetos, em diversos segmentos. Alguns desses nossos treinamentos a gente propõe às empresas e também estamos fazendo, agora no segundo semestre, algumas turmas abertas para que qualquer pessoa que não esteja empregada numa empresa que é cliente nossa possa também participar desse treinamento e desenvolver as suas próprias inteligências. Entrando agora, de fato, no nosso assunto de hoje, eu já fiz a minha apresentação. O que a gente vai ver sobre inteligência artificial? O que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar para vocês o que é esse tal de Deep Learning, que anda tão na moda, tem sido tão popular, hoje em dia talvez mais até do que o famoso Machine Learning. Quero mostrar algumas aplicações desse Deep Learning para vocês. Falar um pouco sobre a base do Deep Learning, que são as redes neurais artificiais. Eu sei que vocês do curso de Ciência da Computação, assim como eu tive na graduação em Ciência da Computação, também ouvi falar sobre redes neurais. Então quero contar um pouco mais para vocês, entrar um pouco mais nesse detalhe, porque as redes neurais são a base do Deep Learning, desse aprendizado profundo. E mostrar 3 tipos de aplicações que a gente consegue desenvolver com o Deep Learning.
uma aplicação no contexto de análise de imagens, uma segunda aplicação no contexto de texto e uma terceira aplicação no contexto de áudio, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque é uma das minhas preferidas, com certeza. Bem, vamos começar então com esse tal de Deep Learning. Por que as pessoas falam tanto nele, do que ele se trata e por que ele tem ganhado tanto destaque aí nos últimos 2 anos, pelo menos, ele vai ganhar mais destaque nos próximos 10. A gente sabe que a inteligência artificial ela já resolveu diversos problemas e vem resolvendo diversos problemas há muitos anos. A inteligência artificial não é nova. Ela existe aí pelo menos desde a década de 70, ou até anteriormente a isso, a gente remontar às origens da guerra, da Segunda Guerra. Ela já resolveu diversos tipos de problemas na indústria, no próprio armamento, na guerra e na nossa vida como um todo. Só que por que ela ganhou tanto destaque nos últimos anos? Por que a gente tem falado tanto da inteligência artificial nos últimos anos, sendo que ela existe aí pelo menos funcionando muito bem desde a década de 70? A inteligência artificial já automatizou diversas rotinas de trabalho, já nos ajudou a compreender texto, imagens, um pouco mais simples, já nos ajudou a realizar diagnósticos na medicina. A partir de um conjunto determinado de sintomas, a gente consegue inferir qual que é o diagnóstico sem a necessidade de um médico, né? Embora o médico ajude muita gente a validar se o nosso sistema construído faz sentido ou não do ponto de vista patológico, e auxiliar também na pesquisa científica básica. Então a inteligência artificial já está presente em diversas áreas há muito tempo. Por que a gente tem falado mais recentemente sobre ela? O que mudou de um tempo para cá? A gente sabe que ela nos ajudou e vem nos ajudando há muitos e muitos anos. Mas o que a inteligência artificial não estava conseguindo fazer e hoje em dia ela está sendo capaz de fazer? O maior desafio da inteligência artificial não é provar o que as pessoas podem fazer, mas é provar que ela consegue realizar o que as pessoas sabem realizar, mas as pessoas não são capazes de descrever. Muitas vezes a gente consegue fazer uma tarefa, nós, seres humanos, conseguimos fazer uma tarefa, mas a gente não sabe como explica aquela tarefa. A gente não sabe como explica. E como que a gente vai ensinar uma máquina a fazer algo se a gente não consegue explicar a ela o que a gente faz? Então esse é o maior desafio que a gente tem atualmente na inteligência artificial. Explicar à máquina o que a gente sabe muito bem fazer. Esse é o nosso maior desafio. E Deep Learning consegue nos ajudar a resolver alguns desses desafios. A solução que a gente tem disso é aprender a partir da experiência. Muitas vezes a gente não consegue descrever algo para algum amigo nosso, para algum colega nosso, sobre como a gente realizou e finalizou uma tarefa. Mas ele consegue, observando a gente, aprender. Ele consegue aprender a partir da nossa experiência. E a partir da nossa experiência a gente também consegue aprender. Mesmo a gente não conseguindo descrever formalmente aquilo que a gente está fazendo. Aprender a partir da experiência é importante porque a gente consegue transformar essa experiência então em conhecimento. Não bastam só os dados, não basta só a informação, é necessário o conhecimento, porque é a partir desse conhecimento que nós seres humanos aprendemos de fato e também as máquinas aprendem. Com esse conhecimento, quando a gente consegue transformar essa experiência em conhecimento, a gente não precisa dizer à máquina, ao computador, tudo o que a gente sabe. A gente não precisa especificar tudo para o computador, colocando regra por regra, if por if. A gente não precisa fazer isso quando a gente consegue mostrar para o computador que ele consegue obter conhecimento a partir da experiência. Nessa famosa pirâmide, a
gente sabe que a gente tem muitos dados que se transformam em informação, que se transformam em conhecimento, que se transformam em sabedoria. Nessa pirâmide, nessa pilha de aplicações, a gente faz algo muito parecido dentro da inteligência artificial, tanto no mundo real, tanto na inteligência natural que a gente tem, quanto na inteligência artificial. A gente segue essa mesma analogia. A gente tem um conjunto de dados que a gente precisa transformar em informação, transformar em conhecimento e, por fim, transformar numa sabedoria que a gente pode utilizar universalmente. Essa pirâmide mostra uma hierarquia. E para a inteligência artificial isso também é importante. Se a gente quer solucionar aquele problema que a gente consegue fazer, mas a gente não consegue explicar, transformando a experiência em conhecimento, a gente precisa pegar esse conhecimento e transformar esse conhecimento numa hierarquia de conceitos. Por meio dessa hierarquia de conceitos, a gente consegue, então, construir uma solução para compreender o mundo um pouco melhor. Então, isso aqui tem um pouco a ver com a representação dos dados. Se nós tivermos dados, informação, e transformar esses dados, essa informação, em termos de conceitos, tentando compreendê-los em termos de conceitos, a gente consegue transformar esses conceitos numa hierarquia de conceitos, em que cada conceito se relaciona um com o outro. Se a gente começar a compreender o mundo assim, nessa intersecção de conceitos, nesse relacionamento de conceitos, a gente consegue construir aplicações mais inteligentes que conseguem descrever esses conceitos. E aí está uma das soluções que a gente pode adotar. Transformar os diversos conceitos do mundo, aprendendo-os, transformando em experiência e depois em conhecimento. Quando a gente faz essa hierarquia de conceitos, a gente consegue mostrar para o computador que ele consegue construir conceitos cada vez mais complexos a partir de conceitos mais simples. Muitas vezes o nosso aprendizado também é assim. A partir de conceitos cada vez mais simples, a gente consegue construir conceitos cada vez mais complexos. É por isso que na graduação de vocês, por exemplo, a gente não começa com as disciplinas mais cabeludas, né? A gente começa com as disciplinas mais básicas e mais essenciais, porque a gente vai trabalhando alguns conceitos mais simples para chegar em outros conceitos mais complexos. A partir dessa hierarquia de conceitos, então, a gente consegue formular esses conceitos construindo uma rede de conceitos, uma rede hierárquica. E existe tanto conhecimento no mundo, existe tanta informação no mundo, que para a gente poder construir esses conceitos, construir essa rede de conceitos, a gente veria que essa rede de conceitos, na verdade, ela é muito profunda. Um conceito vai se interrelacionando com outro conceito, construindo uma rede de conhecimento, e essa rede de conhecimento vai ficando cada vez mais profunda. Essa profundidade vai nos permitindo ver algumas camadas e enxergar, e deixando de enxergar algumas outras tantas. Mas mesmo assim a gente consegue interrelacionar esses conceitos, permitindo formar uma rede de muitas camadas, uma rede profunda. É nesse sentido que entra o Deep Learning, aprender profundamente. O aprendizado profundo consiste em um tipo de aprendizagem de máquina destinado à modelagem de tarefas mais abstratas. Então o Deep Learning vai utilizar redes de muitas camadas de processamento de informação e processamento computacional, para construir essa rede de conceitos, processar essa rede de conceitos, essa hierarquia, e permitir que a gente, a partir dos conceitos mais básicos, extrapole esses conceitos mais básicos e construa conceitos cada vez mais complexos. O que mudou disso em relação ao Machine Learning tradicional? O que é o Machine Learning tradicional, que também é muito importante e muito utilizado hoje em dia? Qual é a principal diferença do Machine Learning tradicional para esse novo Deep Learning que aprende
tarefas abstratas, situações abstratas, a partir de conceitos. No machine learning tradicional, a realização da maior parte das tarefas depende da representação dos dados. Então eu tenho que representar muito bem esses dados e categorizá-los muito bem para poder utilizar um algoritmo tradicional de machine learning. Por exemplo, o diagnóstico de uma patologia é realizado pelo médico que informa o sistema. Isso é machine learning tradicional. Eu tenho um médico que informa o sistema uma série de sintomas e o sistema me retorna a patologia. Num sistema de deep learning, num sistema mais evoluído de inteligência artificial, a gente não teria o papel do médico. A própria máquina faria o diagnóstico ou ele observando a pessoa. Então, no tradicional, a gente ainda tem o papel do médico que interpreta e representa os dados. Ele que coloca a informação no sistema. O médico, então, é o responsável por colocar a informação no sistema. Na inteligência artificial contemporânea, utilizando o Deep Learning, a gente não tem o papel do médico. A gente tem a máquina que observa o paciente, identifica os sintomas e infere um diagnóstico. Tudo bem? Vamos trabalhar um pouco agora também com a nossa parte computacional. Então a gente tem um banco de dados, uma pequena tabela de um banco de dados, no qual o machine learning tradicional trabalharia uma tabela que informa uma série de características dos pacientes e a nossa última coluna informa o diagnóstico correspondente àquelas características. As primeiras colunas ali a gente chama de atributos, tanto no machine learning quanto no deep learning, e a última coluna a gente chama de rótulo ou classe. Por que classe? Porque é onde está classificada aquela linha específica. Então alguém com 28 anos, do sexo masculino, que pesa 79 quilos, tem manchas na pele e está com 38 graus de temperatura, ele já foi diagnosticado que está doente. A partir dessa série de informações, a gente consegue observar uma tabela parecida como essa e inferir novos casos. Ou seja, essa tabela, por exemplo, seria do começo do ano, de janeiro de 2019. Agora, finalzinho de maio, a gente não tem mais uma tabela atualizada. A gente tem um sistema que consegue inferir o diagnóstico observando regras passadas, essas regras aqui de janeiro. Então a gente começa a aprender uma regra, aprendemos, e assim que a gente entende no machine learning, a gente aprende a partir dos dados e tomamos como experiência o que um médico diria, conseguindo inferir novos casos de diagnóstico a partir de outros sintomas ou sintomas correlacionados. Agora, para um problema de diagnóstico médico, a gente sabe muito bem como coletar essas informações. Posso perguntar para o médico, posso perguntar os sintomas para o paciente. Agora, tem determinados tipos de problema que a gente não sabe direito como extrair os atributos. Por exemplo, como que eu detecto um carro numa estrada ou uma rodovia? O que eu sei que é um carro? Um carro é algo que tem rodas. Tá bom, e como que eu detecto uma roda? O que é uma roda? Como é que eu explico isso para o computador? Detecto um objeto que tem rodas. Tá bom, me ensina o que é uma roda. O que é uma roda? Como é que a gente explica isso para o computador? No machine learning tradicional, a gente tem uma tabela como aquela de diagnóstico que a gente pode passar para o algoritmo, num vetor, numa matriz, e ele entender como que se constrói conhecimento. Agora, como que a gente explica para o computador como que a gente faz algo parecido com isso nessa imagem? Então, nosso objetivo é utilizar algoritmos que façam esse entendimento que a gente não consegue explicar. Tudo bem?
E a gente entra falando sobre redes neurais e como que as redes neurais podem solucionar esse problema. A ideia do Deep Learning é utilizar redes neurais de muitas camadas para poder entender o problema e extrair esses atributos que um médico não consegue dar para a gente, ou que nenhum especialista consegue dar para a gente. Deep Learning vai ser capaz de extrair esses atributos no mais alto nível, procurando interrelacionar esses conceitos em diversas camadas, ou seja, criando um aprendizado profundo, procurando entender do mais alto conceito até o mais baixo conceito. Nesse exemplo aí, a gente tem uma fotografia de uma senhora, no qual a primeira camada, que é a camada mais visível, ali embaixo, a camada aqui primeira, aqui embaixo, a gente tem o quê? Uma camada de pixels. É o que o computador, a princípio, consegue entender. É o primeiro passo do computador. Depois dessa primeira camada, a gente precisa ajudar o computador a entender o que esses pixels representam. Porque pixels, isoladamente, é só um conjunto ali de pontinhos coloridos, né? Então a gente precisa ajudar o computador a entender o que representa esses pixels. Nessa rede, a gente tem a primeira camada oculta, ou seja, que não está visível ali, não está no primeiro contato com o dado de entrada, que é a imagem. A gente tem a primeira camada oculta, que vai tentar detectar as bordas da imagem. Essas bordas vão ajudar a entender um pouco mais o que representa os objetos dentro da imagem. Numa segunda camada, a gente vai ver e vai tentar compreender os cantos e os contornos, procurando dar mais significado a esses objetos. Então a gente começa com pixels, provavelmente sem valor nenhum. Uma primeira camada, as bordas, procurando identificar esses objetos. Uma segunda camada com os cantos e contornos, procurando dar sentido a esses objetos encontrados. E por fim, uma terceira camada, identificando as partes desses objetos. Porque numa fotografia, numa imagem, a gente pode ter mais de um objeto. Podemos ter mais de uma pessoa, podemos ter uma pessoa segurando algo. Então o nosso objetivo é identificar partes desse objeto que a gente quer de fato reconhecer. E no final, nossa saída, ou seja, dado um conjunto de pixels, a gente quer chegar ali no outro lado, nessa camada, na camada de saída, tentando compreender, bem, essa fotografia, afinal, o que é essa fotografia? Eu preciso dizer ao computador o que ela é. E o computador vai tentar reconhecer, a partir desse processamento hierárquico de conceitos e informações, o que é aquela fotografia. Okay? É assim que muitas aplicações funcionam hoje, sobretudo em imagem. No Instagram, Facebook, a maior parte dessas redes sociais, mídias sociais, utilizam algoritmos de Deep Learning para reconhecer quem que é o teu amigo que você marcou naquela foto, ou melhor, que você não marcou na foto. No finalzinho do ano passado eu participei de um outro evento, um evento destinado, na verdade, a recrutamento e seleção, porque a gente também trabalha com recrutamento e seleção de cientistas de dados e pessoas relacionadas, profissões relacionadas, Big Data, engenharia de dados. E eu participei desse evento, e uma das moças que estava participando desse evento, ela tirou uma foto de todo o grupo que estava participando. Mas eu mal a conhecia. Passado umas 2 semanas, ela publicou essa foto no Facebook, e o Facebook me avisou que tinha uma foto minha disponibilizada no perfil dessa pessoa. Só que eu nem conhecia a pessoa, nem tinha ela no Facebook, e o Facebook acabou me avisando, olha, você está aqui nessa foto. Eu pensei, meu Deus, onde que a gente chegou, né? Ele conseguiu me reconhecer na foto de uma pessoa que eu nem conheço. Então é isso que a gente consegue fazer com o Deep Learning, é isso que o Facebook tem feito com o Deep Learning e outras aplicações de imagens também. Okay? A parte de imagens é apenas um pedacinho que a gente consegue desenvolver
com a aprendizagem de máquina profunda. Essa situação do Facebook foi muito assustadora, confesso, porque eu já percebi que o Facebook não tem apenas dados tabulados mesmo, né? Não tem apenas o meu nome, a minha idade, ele também tem cada parte do meu rosto. Então ele consegue me identificar se eu estiver até mesmo na China. Né? Se alguém tirar uma foto minha na China, ou utilizar indevidamente uma imagem minha na China, o Facebook vai detectar e provavelmente vai me avisar. Okay. Tem o lado bom e tem o lado ruim. Né? A gente tem que saber como utilizar o lado bom. Uma das formas, então, da gente construir essa rede é por meio de um perceptron multicamadas, que é uma técnica dentro de redes neurais para se construir essa aprendizagem profunda. O perceptron multicamadas ele é baseado em uma outra técnica que é o perceptron, ou seja, tem um único perceptron e a gente tem agora um perceptron multicamadas que se interrelaciona com vários outros perceptrons. Eu não quis estender aqui, mas o perceptron ele é baseado no nosso neurônio. Então, redes neurais são baseadas no nosso neurônio biológico, no qual existe propagação de informação dentro do nosso cérebro. Então, a gente utiliza essa mesma analogia da inteligência cerebral para aplicar na inteligência artificial, construindo redes neurais artificiais, que são não processadas pelo cérebro, mas pelo computador e dispositivos de alto desempenho. O perceptron multicamadas, ele nada mais é do que uma função matemática para simplificar as representações. O objetivo dele é mapear um conjunto de valores de entrada em um conjunto de valores de saída, como a gente viu na imagem. Dado uma imagem de entrada, o que representa aquela imagem na saída, a descrição dela. O que está na imagem, quem está na imagem, quais objetos pertencem àquela imagem. Então, o perceptron multicamadas vai ter uma configuração um pouco parecida como essa, onde vai receber os pixels ali na entrada e vai jogar aqui na saída a sua representação correspondente. Se o perceptron multicamadas ele é um conjunto de perceptrons, o que é o perceptron? O perceptron foi desenvolvido ali na década de 70 e 80 por um matemático com a ajuda de um psicólogo que queria mapear, queria entender o que é a rede neural do cérebro e transformar a rede neural do cérebro em alguma fórmula matemática mais compreensível para a gente. Então, o perceptron, transformando isso aqui da matemática para o nosso ambiente computacional, ele é mais ou menos parecido com isso. x1, x2, x3 são aquelas variáveis de entrada que a gente pode representar como sinais de entrada. W1, W2, W3 são os pesos sinápticos dessas variáveis de entrada, dessas conexões de entrada, que passam por um combinador linear. Esse combinador linear combina então a entrada com os pesos, subtrai de um limiar de ativação. Para quê? Isso também existe no nosso cérebro, existe um limiar ali de ativação para que a informação possa ser passada adiante para outros neurônios. E com esse limiar de ativação, a gente gera um potencial de ativação, que também a gente pode representar por uma fórmula matemática. Esse potencial de ativação ele é passado por uma outra função de ativação, permitindo que a gente, então, compreenda, tanto no nosso cérebro quanto computacionalmente, a saída final, o resultado dessa saída. Então, a gente tem aqui 7 elementos que, combinados nesse único perceptron, a gente consegue representar a informação, consegue transformar uma informação num entendimento, uma informação complexa, abstrata, num entendimento um pouco mais simples de ser entendido pela máquina e pelo ser humano. Como é que esse perceptron funciona? Para a gente poder entender como que ele se interrelaciona em multicamadas. Na primeira parte a gente tem
os sinais de entrada, que são combinados. Ali eu tenho um produto interno dos pesos sinápticos com esses sinais de entrada, que são somados e depois subtraído o resultado final com esse limiar de ativação, no qual a gente pode definir o que é esse limiar. Tudo bem? Isso aqui voltado para o processamento computacional, a gente pode realizar alguns experimentos para encontrar o melhor θ. O resultado dessa combinação linear, dessa soma de produto interno menos esse limiar de ativação, a gente vai jogar numa função de ativação que vai então nos resultar numa saída. Não tem mais nenhum segredo, essencialmente é assim que a gente aprende, é assim que o computador aprende tarefas abstratas e transforma elas em tarefas que podem ser compreendidas por nós e pelos computadores. O objetivo da nossa função de ativação é limitar a saída desse neurônio. Para isso, a gente pode utilizar diversas funções que ajudam a fazer essa limitação. Função linear, função degrau. No caso, uma das melhores funções que a gente tem para construir as aplicações de imagens, de áudio, de texto, é essa função logística. Por quê? Porque a função logística é uma função totalmente diferenciável. E ter essa diferenciação nos permite, então, fazer com que ela seja uma função contínua no tempo. Para simplificar tudo isso, esse conjunto de fórmulas, eu coloquei o código aqui em Python de todas essas fórmulas que eu apresentei para vocês. Então, com apenas uma linha, a gente consegue construir 3 funções distintas aí. A função U, a função logística e a função Y, que é a última função que utiliza essa função logística. Coloquei ali no exemplo ao lado como que a gente pode utilizar também em Python esse perceptron e construir esse perceptron. Então, o que parece bastante complicado, me parece que fica mais simples quando a gente coloca um código na tela, certo? Então, esse código em Python, a gente pode construir em outras linguagens também. A gente acaba utilizando mais Python dentro de Deep Learning, Machine Learning, porque ele já tem diversas funções embutidas, né? E a Google, por exemplo, ela tem construído muitos frameworks, muitas aplicações também utilizando Python. Uma das vantagens que a gente tem e tem tido bastante adesão. Então, na primeira função ali, eu tenho x, w e θ, no qual eu faço um produto interno, multiplico x por w e subtraio de θ. Na segunda função, a função logística, eu construo aquela fórmula do slide anterior, que é bastante complexa, também dessa forma, tendo um exponencial neperiano. E por fim, a função y, que utiliza essa função logística, com os parâmetros de entrada x, w e θ. Ali no lado, eu tenho um exemplo de como que a gente pode utilizar isso. Então eu tenho x, que são os meus valores de entrada, que podem ser os meus pixels. A gente sabe que o pixel hoje ele pode ser representado em três saídas, né? Tem 3 saídas, por causa também da imagem e da posição. Ou então representar um pixel como um grau de cinza, né? De acinzentado, no qual a gente tem apenas uma saída. Então, no caso ali, eu tenho teria uma imagem, coloquei ali bem pequenininho para poder mostrar para vocês, mas dependendo do tamanho da imagem, a gente vai ter um vetor de 28 por 28, por exemplo, de 28 pixels por 28 pixels, em que cada pixel vai representar um determinado valor, 0 a 255, por exemplo, 256 opções de representação, de nível de cinza, de cores,
e assim por diante. O W são os pesos que cada um desses pixels representa para a minha função. Aqui eu determinei os pesos. O nosso objetivo, na verdade, é encontrar os pesos. Mas aqui eu determinei os pesos. E determinei também esse θ. Então, utilizando essas informações dentro da minha função y, que engloba todas as outras duas, eu apresentei em tela esse valor 0.268 e assim por diante. Agora, o que isso representa? Isso pode representar o significado da minha imagem. É claro que dessa forma, 0.26, ele não me diz nada sobre a imagem, mas eu posso especificar. Bem, tudo que for menor que 1 representa um cachorro, tudo que for maior que 1 representa um gato. Ok? E dessa forma a gente consegue traduzir uma fórmula matemática, uma expressão matemática, processá-la computacionalmente e fazer com que essa fórmula, essa expressão, chegue a ser compreendida pelo computador. Então, o segredo para extrair os atributos é encontrar os pesos W do Perceptron. Assim que a gente consegue extrair os atributos e conseguir dizer para o computador o que é um carro, o que é um pneu, sem precisar explicar para ele todos os conceitos que envolvem um carro, sem explicar para ele todos os conceitos que envolvem um pneu. Esse processo de encontrar os pesos é o que a gente chama de aprendizagem ou treinamento. A aprendizagem, então, de máquina visa encontrar esses pesos. Quais são os melhores pesos para representar um carro, uma imagem, uma pessoa, um pneu? Voltando àquele nosso exemplo do diagnóstico, a gente também pode aplicar Deep Learning em um conjunto de dados desse que é estruturado. Imagem, texto, áudio, são dados não estruturados, não são tabelados. Essa tabela, por exemplo, a gente consegue, então, encontrar os pesos. Nosso objetivo é encontrar os pesos. Tem o peso aqui de W1 até W5, que estão ligados diretamente a cada uma dessas colunas. Então, cada uma dessas colunas terá o seu próprio peso para dizer qual que é o diagnóstico correspondente que se relaciona com cada linha daquela coluna. Tudo bem? Então, o Perceptron, nosso Perceptron multicamadas, nos ajuda a encontrar os pesos para fazer esse interrelacionamento da entrada daqueles atributos com a nossa classe, que é o nosso objetivo de saída. Como que a gente sabe que a gente está fazendo certo? A gente tem que utilizar uma regrinha aqui. Se a saída que for produzida pelo Perceptron não coincidir com a saída desejada, porque erros podem acontecer. Se a gente comete erro, o computador também pode cometer erros. Então a gente precisa verificar se o computador cometeu erros e qual que é a quantidade, a magnitude desses erros. A gente tem a seguinte regra: se a saída produzida não coincidir com a saída desejada, os pesos sinápticos devem ser atualizados proporcionalmente em relação aos valores dos seus sinais de entrada. Então a gente tem uma atualização constante dos pesos sinápticos. A gente pode utilizar então a variação da saída produzida com a saída desejada, mais uma pequena taxa de aprendizagem para acelerar esse desenvolvimento e atualizar os pesos, porque eu posso ter inicialmente pesos que estão errados, que não me ajudam a compreender absolutamente nada. E o aprendizado consiste nisso, né? A gente poder atualizar o nosso conhecimento e corrigir o nosso conhecimento. Se a gente faz isso como ser humano, a gente também vai mostrar para a máquina como que ela pode fazer isso. O meu eta ali é a taxa de aprendizagem, no qual eu posso definir computacionalmente qual que é o valor dessa taxa. Se eu tiver uma taxa muito alta, ele aprende muito rápido. Só que aprender muito rápido, qual que é o problema? Eu posso ter um desvio muito grande na informação. Se eu aprendo mais devagar, eu posso aprender melhor, mas o aprendizado é muito lento.
Então a gente tem que escolher a melhor opção para essa taxa de aprendizagem. Y é a nossa saída desejada, e Y, com o chapeuzinho, é a saída que o Perceptron nos deu. Ok? Y é a saída que a gente quer, que a gente já sabe que existe. E o Y com o chapeuzinho é a saída que a gente obteve. Existem muitas arquiteturas que a gente pode construir por uma rede neural. Uma das mais conhecidas e mais populares é essa rede feed-forward, que ela leva todas as informações da entrada para a saída. É uma rede que tem muitos neurônios, muitas camadas, e esses neurônios se interrelacionam uns com os outros. Nem toda rede neural precisa ser assim, mas essa rede feed-forward é uma das redes mais conhecidas, mais populares, mais utilizadas para as aplicações de inteligência artificial. Como que a gente sabe como a gente pode construir? Depende da complexidade do nosso problema. Então a complexidade da rede vai ser proporcional à complexidade do nosso problema. Ou seja, quanto mais complexo, maior a quantidade de neurônios, maior a quantidade de camadas ocultas. Nesse caso aqui eu tenho duas camadas ocultas, uma camada de entrada, uma camada de saída e duas ocultas que estão internas. Eu posso colocar muito mais camadas, muito menos camadas dessas ocultas, dependendo da complexidade do meu problema. E também a quantidade de saídas. A quantidade de saídas vai ser exatamente igual à quantidade de saídas que eu quero que o meu problema tenha. Tudo bem? Para a gente poder encontrar os pesos dessa rede feed-forward, existe um algoritmo conhecido como backpropagation. Esse algoritmo backpropagation ele pode ser utilizado nessa rede para aprender os pesos existentes nas camadas ocultas. Então eu coloquei mais ou menos aqui como é que funciona esse algoritmo. Ele vai inicializar os pesos com valores aleatórios, vai especificar uma taxa de aprendizagem, vai especificar também a precisão, ou seja, quão preciso eu quero que esse algoritmo seja, diminuindo sempre a margem de erro. E para cada exemplo de treinamento, ou seja, para cada linha daquela tabela, ou para cada conjunto de pixels que eu tenho numa imagem, eu vou propagar os dados de entrada para a saída, vou calcular, então, por meio do Perceptron, o valor predito, utilizando aquela fórmula do Y. Para cada neurônio de saída, eu vou calcular o erro predito, para cada neurônio oculto eu também vou calcular o erro. Vou atualizar os pesos para que ele faça esse aprendizado e encontre os melhores pesos possíveis e vou fazer tudo isso enquanto o erro que eu tiver obtido no primeiro ciclo for maior do que o erro que eu for obter no segundo ciclo. Então eu tenho aí um laço de repetição no qual esse aprendizado vai sendo feito e vai sendo repetido até que eu tenha uma pequena taxa de erro. Eu tento diminuir o meu erro ao máximo, tento fazer com que o computador aprenda também o máximo possível. A taxa de aprendizagem ajuda a gente a acelerar ou a diminuir essa velocidade de aprendizagem e essa precisão vai ajudar a diminuir a qualidade desse erro, né? Quero entrar agora, então, na parte das aplicações e mostrar como que a gente pode construir essas aplicações de inteligência artificial utilizando esse Perceptron multicamadas, então, outras arquiteturas muito parecidas que também utilizam o Perceptron. A primeira delas é imagem. Como que a gente pode, então, reconhecer números escritos à mão? Eu tenho uma folha de papel, eu coloco um conjunto de números, como que eu consigo reconhecer, passar isso para o computador, digitalizar esse papel e fazer com que o computador reconheça esses números que são digitalizados, foram digitalizados, mas escritos à mão. Nosso objetivo, então, é ler essa imagem e identificar qual que é o rótulo correspondente a ela. Eu sei, e vocês sabem muito bem, que isso aqui é um 9. A gente sabe. Mas o computador não sabe. Ou seja, essa é uma das tarefas abstratas
que a gente consegue fazer muito bem, que é reconhecer esse número, mas como é que eu explico isso para alguém? Como é que eu explico que isso aqui é um 9? Uma tarefa bastante abstrata para nós seres humanos realizarmos, e a gente tem que passar isso para o computador. Como que a gente pode ensinar? Isso aqui é um 9. Como que você ensina isso para alguém? Isso aqui é um 9. Uma tarefa bastante difícil. Então, o objetivo do computador é entender isso e descrever o que essa imagem representa. Eu fiz alguns experimentos e a gente pode trabalhar com alguns conjuntos de dados existentes. Existem diversos conjuntos de dados disponíveis gratuitamente na internet e eu baixei um deles. Existe uma base de dados chamada MNIST, que é muito utilizada para experimentos de Deep Learning, inteligência artificial, que ela contém 70 mil imagens de números, 70 mil diferentes imagens. Por que são importantes essas imagens? Por que é importante ter um conjunto diversificado de imagens? Esse 6 aqui é bem diferente desse 6. Esse 2 é diferente desse 2. E esse 5 é diferente desse 5. Isso aqui, para mim, é mais uma barra do que o 1. Né? Mas o computador também precisa entender que existem diferentes pessoas que escrevem de diferentes formas. Se eu colocar uma só pessoa para escrever diferentes números, ele vai aprender muito facilmente, e quando uma nova pessoa for apresentada a ele, ele não vai conseguir identificar, ele não vai saber o que significa. Por isso que é muito importante a gente ter essa diversidade de imagens e conjuntos de dados. Essas imagens, então, elas têm um tamanho de 28 por 28 pixels, e eu tenho aqui 10 classes. Quais são as 10 classes? 0, 1, 2, 3, até 9. Ou seja, eu tenho um sistema decimal. Então eu quero categorizar essas 70 mil imagens entre 10 possíveis classes, que são aquelas pertencentes ao sistema decimal. Tudo bem? A gente já sabe a entrada, a gente já sabe qual que é a saída. O que existe no meio? O que transforma a entrada da saída? Para fazer isso, eu precisei realizar um experimento mais científico. Falei para vocês que na Mineradores, nosso objetivo é levar a ciência à tomada de decisão. Para a gente fazer isso, a gente também precisa fazer dentro dos nossos experimentos o processo científico. O que é esse processo científico? Se eu colocar 70 mil imagens para serem treinadas e aprendidas aos seus pesos correspondentes, como é que eu sei que depois o que eu fiz está certo? Então, para isso, eu fiz esse seguinte experimento. Eu dividi o conjunto. Eu peguei 60 mil imagens, peguei a imagem, o que existe de classe correspondente a ela, e chamei de conjunto de treinamento. E isolei um conjunto para testar, chamado de conjunto de teste, que tem 10 mil imagens. Então, nesse conjunto de teste, eu não tenho a saída. Eu não tenho a saída desejada. Eu não tenho nada. Na verdade, eu tenho só os atributos de entrada, que são as próprias imagens. Nos de treinamento, eu tenho a imagem e a saída desejada. E eu quero obter uma saída predita, que vai ser comparada com essa saída desejada, e aí eu consigo aprender, de fato, qual que é a regra que me transforma da entrada para a saída. Então, eu realizei esse experimento e fiz o seguinte: a minha entrada são aquelas 60 mil imagens. Eu utilizei uma rede multicamadas, ou seja, de muitas e muitas e muitas camadas. Já conto para vocês como é que foi. De muitas camadas, que transforma essa entrada nessa saída. Então, cada uma dessas imagens com 28 por 28 pixels, que dá mais 28 vezes 28, dá uns 700 e tantos pixels, ou seja, um vetor com 700 colunas, eu consigo transformar, utilizando uma rede neural, nesse outro vetor de apenas 10 linhas. Certo? Esse vai ser o nosso objetivo, tentando transformar o nosso conhecimento, que é visual,
em algo que é representacional, algo que é tabelado. Ok? Como que eu fiz isso então? Como que eu consegui categorizar cada uma dessas imagens com sua respectiva classe? Existe uma arquitetura de Deep Learning chamada rede neural convolucional. Então, eu utilizei essa rede neural convolucional, no qual tem uma camada de entrada, só uma camada de entrada, que recebe esses pixels, achata esses pixels, transforma num único vetor. Eu utilizei uma camada oculta com 512 neurônios, okay? Um processamento muito intenso. Utilizei essa camada com 512 neurônios. Uma camada oculta também chamada dropout, que é uma camada dentro de Deep Learning que a gente usa para ajustar o aprendizado. Okay? Para que ela serve? Ela serve para a gente poder permitir que essa generalização, ou seja, a construção da nossa regra, que encontra esses pesos, continue funcionando, sem que esses dados de entrada fiquem sobreajustados dentro de um mesmo problema de aprendizado. E uma camada de saída com 10 neurônios. Por que 10 neurônios? Porque representa o nosso sistema decimal. Então, cada um desses neurônios vai representar um número que eu quero predizer. Tudo bem? Então, o primeiro neurônio vai sair a saída 0, o segundo neurônio a saída 1, o terceiro neurônio a saída 2, e assim por diante. Esses são os neurônios de saída. Fazendo isso, eu até queria mostrar um pouco mais para vocês como é que ele funciona, do código também. Só que eu não vou conseguir fazer isso porque esse treinamento ele é muito intenso. Então ele demora para ser feito. Ele não sai instantaneamente, não sai de uma hora para outra. Okay? Ele não sai em 1 minuto, ele demora. Dependendo da aplicação, eu vou mostrar outras duas delas que demoram semanas para serem concluídas. Demoram 20 semanas. Algumas aplicações demoram até meses para terminarem de serem processadas. Então, utilizando esse conjunto de dados com essa configuração de rede, eu consegui obter aí uma taxa de acerto de 98,21%. Isso significa que a cada 100 imagens apresentadas, o computador vai conseguir adivinhar mais de 98 delas. Vai conseguir acertar mais de 98 delas. Entre uma e duas, ele vai errar o que é aquela imagem. Então, para a gente pode entender que é o número 5, ele vai dizer que é o número 7. O computador também pode errar. Imagina, se a gente consegue errar também, o computador também tem que ter essa habilidade de poder errar. Certo? Sobretudo se a gente colocar a letra de médico aí para tentar entender, né? Então, essa é a nossa primeira aplicação, que utiliza imagem. Uma segunda aplicação, utilizando texto, eu quero fazer o seguinte: eu quero tentar entender e reconhecer qual que é o idioma de um texto. Talvez alguns de vocês saibam o que é esse texto aqui, mas eu não saberia dizer qual que é o idioma pertencente a essa conversa. Consigo entender que tem uma Cristina ali no meio que está conversando com a Suzana. É só isso que eu sei. De resto, não sei o que as duas estão falando. Para poder fazer uma tradução, eu primeiro preciso identificar qual que é o idioma que está sendo falado. Acho que esse é o primeiro passo. E o Google Tradutor faz exatamente isso. Ele já faz a detecção automática antes de traduzir. Essa detecção automática também é uma aplicação que é bastante complexa de ser construída. Como reconhecer isso? Como que eu sei que essa conversa que está sendo falada aqui está em eslovaco? Como que eu consigo reconhecer isso? Eu fiz esse experimento, esse teste, utilizando 8 GB e meio de dados da Wikipédia. Ok? Ou de Wikipedia, né? Da Wikipedia em diferentes idiomas. Então eu tenho aqui 7 classes possíveis, né? Eu tenho inglês, francês, espanhol, italiano, alemão, tcheco e eslovaco. Então, dado um texto
coletado da Wikipedia nesses idiomas, eu quero poder categorizar uma nova conversa dentro dessas 7 classes. Então, meu objetivo é esse. Os 8,5 GB, resultante dos artigos presentes na Wikipedia, apresentar um novo texto e categorizá-lo, classificá-lo em uma das possíveis categorias de idioma. Para isso a gente acabou construindo um corpus de texto com várias informações relacionadas ao idioma. E a princípio nós utilizamos então essa classificação desejada para cada sentença que a gente encontrou. Hello World para inglês, Olá Mundo para espanhol, e eu nem vou tentar falar as outras, tá bom? A gente pegou esse conjunto de sentenças e construiu nada mais nada menos que uma rede de perceptron multicamadas, só que muito mais profunda, ok? Menos tradicional do que a gente costuma utilizar. Utilizamos então a camada de entrada com 500 neurônios para ler cada um dos caracteres e sentenças, 3 camadas ocultas de dropout, ou seja, para ele poder regularizar ao máximo e não sobreajustar a sentença, porque no idioma falado a gente tem muitas sentenças que a gente acaba utilizando, né? A gente pode construir diferentes sentenças, mas muitas vezes essa sentença não vai fazer sentido nenhum, não vai ter conexão, não tem coesão. Então, para ele poder regularizar ao máximo e permitir que ele extrapole sem que ele crie sentenças que não façam sentido, eu utilizei 3 camadas de regularização dropout. E utilizei apenas uma camada oculta com 300 neurônios. Então, 300 perceptrons que fazem aquela função matemática que a gente viu para poder aprender esse conjunto de dados. Mais uma camada oculta, ok? Primeira camada oculta de 300, uma segunda de 100 neurônios, transformando aqueles 500 neurônios da entrada nos 300 neurônios, depois em 100 neurônios e, por fim, em 7 neurônios na saída. Ou seja, olha a nossa hierarquia de conceitos. A gente pegou algo bastante complexo, com 500 neurônios, transformamos em 300, depois em 100 e depois em 7 neurônios, que é mais compreensível para o computador e também para nós. Fazendo isso, a gente obteve aí 97,57% de acerto. A gente então, com um novo texto, dado um novo texto não presente na Wikipedia, se alguém quiser saber o que aquele texto é, em qual idioma ele está classificado, qual que é o idioma daquele texto, a gente consegue adivinhar, né, entre aspas aqui, com 97% de acerto, mais de 97% de acerto. E a gente até consegue melhorar isso muito mais, fazendo alguns ajustes na rede neural, ajustando taxa de aprendizagem, quantidade de neurônios, a gente consegue algo até os próximos 99%. Não vou falar o 100%, porque nada é perfeito, né? Então, nosso objetivo não é a perfeição, mas é encontrar e poder classificar um texto dentro de uma categoria bastante específica de idiomas. Também não é 100% porque, por exemplo, chocolate, a palavra chocolate, existe em vários idiomas, né? Existe em inglês, existe em português. Como que eu sei que essa palavra pertence a um idioma? Estou me referindo a um idioma e não a outro. Ok? Para a gente finalizar aqui, essa parte de aplicações. Como que a gente consegue reconstruir músicas? Vou ligar o áudio aqui. Vou mostrar para vocês algo que é uma das minhas preferidas.
Eu queria mostrar para vocês um áudio que foi esse aqui. Esse áudio ele foi reconstruído utilizando redes neurais profundas. Esse áudio ele foi reconstruído utilizando redes neurais profundas para recompor uma música de Bach. Então a gente copiou o estilo de Bach para poder reconstruir essa música, que é uma música que nunca foi composta por Bach. Okay? Como que a gente consegue fazer isso utilizando redes neurais profundas? Eu não consigo dar tantos detalhes assim da aplicação, porque essa aplicação ela foi patenteada. Então a Sony lá do Japão, ela construiu essa aplicação e fez essa rede chamada Deep Bach. É uma rede neural profunda, a gente sabe disso, mas que a gente não tem a configuração exata dela, como que ela conseguiu fazer isso. Ela mostrou para a gente alguns procedimentos. Então ela coletou 50 músicas de corais luteranos, resultando em 2.503 sons, particionando essa música em diferentes segmentos de sons, com o seguinte objetivo: quem está compondo essa música? É Bach ou é o computador? Essa rede foi avaliada por 1.272 especialistas em música. E esses 1.272 especialistas avaliaram as diferentes músicas originais de Bach, então compostas pelo computador, e 50% não soube diferenciar quem que era o compositor original. 50% dos músicos super especialistas não conseguiam distinguir quem que é o compositor original. Ok? Então, essa parte de música eu gostaria de dar mais detalhes, mas ela está patenteada pela Sony lá no Japão. Mas a gente consegue fazer algo muito parecido. A gente consegue construir algo parecido. Convido vocês então a conhecerem e a replicarem esse tipo de conhecimento. Finalizo aqui a minha apresentação. Em continuidade ao nosso evento de 4C, Congresso Catarinense de Ciência da Computação, que acontece de hoje, 27 a 31 de maio, com o patrocínio financeiro da FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa, Ciência e Tecnologia do Estado de Santa Catarina, temos a palestra Rede de Computadores na Educação e Academia Cisco, com o professor Vital Pereira dos Santos Júnior. O professor Vital é bacharel em Ciência da Computação pela FURC, mestre em Ciência da Computação aplicada pela Univale, foi professor da Unicef, coordenador e professor dos cursos superiores de gestão de TI no SENAC, e atuou em professor da Escola Técnica Hermann Hennig, no SEDUC, e atualmente é professor adjunto com dedicação exclusiva no Instituto Federal Catarinense, campus Blumenau. Com vocês, o nosso amigo, professor Vital. Por quê? Porque envolve muito cálculo aqui, né? Se você terminar a disciplina de redes de computadores, mas não conseguiu entender endereçamento IP, IPv4 e IPv6, não conseguiu entender o que é máscara de subrede e gateway padrão, na teoria e na prática, então você não conseguiu passar essa parte ainda, essa primeira parte. Fundamental você ter esse conhecimento, né? Então, mesmo trabalhando com programação ou alguma outra área dentro de informática, né? Então, é fundamental ter esse conhecimento básico. Envolve cálculo. Não sou muito bom em matemática. Não tem problema. Estuda um pouco mais que você consegue. Não é impossível aprender, mas pelo menos nas aulas que eu dou lá, redes de computadores, na verdade, eu comecei a trabalhar faz uns 15 anos. Né? No começo da minha carreira, lá em 1988, né? 88, 89, era mais programação mesmo. Depois eu fui migrando de área. Então, desde lá para cá, quando comecei a trabalhar com redes, ensinando redes de computadores, a dificuldade pessoal primeira é justamente essa parte de endereçamento de IP. Então, quem não conseguiu entender bem, ou ainda não chegou lá talvez, é interessante tentar estudar, aprender. Está cheio de material na internet, mas tem a Academia Cisco que auxilia a gente para isso também. Tendências de mercado. Aqui tem uma lista pequena até, né, das tendências de mercado que tem hoje, né?
computação em nuvem, mobilidade, virtualização, Big Data, segurança e internet das coisas. Né? Nem coloquei aqui blockchain, muito falado, inteligência artificial, que é a palestra que vocês tiveram anteriormente. Né? Na verdade, isso tudo que está aqui listado acaba sendo insumo para a inteligência artificial. Né? Para a inteligência artificial funcionar bem, precisa da computação em nuvem, um volume grande de informação, Big Data, mobilidade, o pessoal está acessando, virtualização, internet das coisas. Então, vou comentar um pouquinho de cada uma dessas aí nos próximos slides. Aqui, figura já fala tudo, né? Então, está na nuvem, aonde? Não sei, em algum servidor ou em alguns servidores está na nuvem. Tem segurança, não tem? Né? Segurança é o próximo item, né? O outro item vamos ver para frente. Mas está lá, então, os dispositivos, né? Smartphone, notebook, desktop, tablets e lá o servidor, né? Podemos ter ali que aplicação, plataforma e infraestrutura. Qual infraestrutura precisa ter, né? Rede, precisa ter uma rede boa, né? Se você começa a trabalhar tudo na nuvem, né? Ou quase tudo na nuvem, se você não tiver uma rede funcionando numa velocidade adequada e com uma segurança adequada, não dá certo, né? Armazenamento, a parte de computação, processamento em si, você processa muita coisa na nuvem também. A parte de plataformas aqui, armazenamento de objetos, identidade, identificação, né? Identificação, compra de cartão de crédito para identificar, ou reconhecimento, né? Não sei se vocês sabem, mas a China já pulou essa parte do cartão de crédito, né? Faz muitos anos a gente usa cartão de crédito, mas na China eles muito pouco usam. Pularam diretamente para o reconhecimento, para, por exemplo, leitura da íris, né? Ou então reconhecimento facial, biometria. Né? A última moda agora é reconhecer a pessoa lá na China pelo andar. Né? A pessoa está andando, do jeito que a pessoa anda, identifica, esse aqui é tal cidadão. Já está nesse nível. Então, quem sabe daqui a pouco a gente chega nesse nível também. Né? Ainda estamos nos cartões de crédito, se identificando na nuvem. A colaboração, compartilhamento, né? Comunicação, a gente usa muito. Finanças. Né? Pouco tempo atrás a gente estava lá com as planilhas na planilha eletrônica, calculando o nosso saldo, né? Se a gente vai ter dinheiro para até o final do mês ou não, né? Hoje pode fazer tudo isso, muitos fazem isso só usando o home banking, né? Já tem relatórios que facilitam a sua vida, aplicativos, bancos que são aplicativos, né? As plataformas, motor de execução, banco de dados e assim vai. Então, a nossa nuvem aí está com tudo. Essas tendências aí que eu estou falando, pessoal, já estão acontecendo, só que elas tendem também a se expandir muito mais. Por isso que a gente tem que estudar bem elas. A mobilidade um pouco se mistura com a computação em nuvem, né? É você acessando de qualquer dispositivo, né? Você usa as redes sociais, comunicação online, filmes, fotos, a navegação, realidade aumentada, localização, música, pesquisa contextualizada, cheio de aplicativo hoje em dia que facilita todo esse acesso. Talvez para vocês não faz muita diferença, mas para quem é um pouquinho mais antigo, foi uma diferença muito grande de 10 ou 20 anos atrás, ou 30 anos atrás. É bem mais difícil. Virtualização. A virtualização se conhece de várias formas, né? Aqui eu foquei um pouquinho mais na virtualização de rede, já que o assunto é redes de computadores, né? Tem a tal da VLAN aqui, né? Que seria, permite a criação de diversas camadas dentro de uma rede física, que podem ser propagadas em suítes, isolando e priorizando tráfego específico, como VoIP, sistemas críticos e rede de backup. Então, você administra uma rede de computadores, razoavelmente com muitos computadores ali, né, muitos suítes. Você pode criar redes virtuais para facilitar o tráfego, informação VoIP. Por que fala VoIP, né? De repente você tem e-mails para mandar, né? A empresa tem muitos e-mails para mandar, mas se esse e-mail demorar 1 segundo para ir, ou demorar 1 minuto, será que vai fazer muita diferença? Então seria talvez um protocolo que não precisa dar tanta prioridade. Agora, se você está numa webconferência, assistindo a pessoa lá que está falando lá no outro lado do mundo, está falando, conversando, tem imagem da pessoa, se você ficar 1 minuto parado ali com imagem travada, não seria muito bom, né? Então,
Dessa forma você pode dar prioridade então para a voz sobre IP, né? Lá nos suítes e roteadores, né, você pode criar LANs virtuais, né? Não sei se vocês já estudaram essa parte ali, mas o suíte trabalha na camada 2, né? E o roteador na camada 3 do modelo OSI. Então o suíte, como ele foi criado, ele não tem endereço IP, né? Ele não pode ter endereço IP. Quem tem endereço IP é o roteador para se comunicar remotamente, né? E no suíte, como é que nós podemos fazer? Bem, no suíte gerenciável, a gente pode, através criando VLANs, podemos atribuir a esse suíte endereço IP. E dessa forma, fazer o quê? Acessar ele remotamente ou fazer isso que está descrito aqui, que a VLAN pode fazer. O outro item é SDN, software definido, rede definida por software, né? Software Defined Network. Tem como objetivo facilitar a gerência das redes. O que seria isso aqui? Bem, o cara tem lá para, de repente, muda a política de segurança da empresa. E na minha empresa eu tenho 50 suítes espalhadas. Dá um trabalhinho para eu configurar cada suíte, né? Se eu não for em loco, eu estou na sala de TI, mas eu vou ter um certo trabalho, né? Então, esse trabalho pode ser minimizado utilizando a rede definida por software, né? Existe um protocolo chamado OpenFlow, né? Mas tem outros protocolos também que facilitam essa parte. Até o Aníbal está aqui, né, que é nosso aluno lá do TADES em Blumenau, veio junto para fazer a próxima apresentação do resumo expandido que ele escreveu, né, que está começando a estudar justamente essa parte de SDN, que é um assunto que é relativamente novo ainda, já tem algum tempo, só que tem pouca pesquisa, ou muita gente não está utilizando ainda, e vai facilitar muito o suporte, né, o suporte à rede. Big Data, a imagem já fala tudo, né? Eu quero saber quais são as palavras-chave mais escritas, né, em um determinado período na internet. Já está ali, né? Então, se você consegue desenvolver software que filtra nesse monte de informação no mundo, consegue filtrar exatamente o que você quer, você está fazendo algo inovador, né? Se não tem ainda, você está fazendo algo inovador e tem muita coisa para ser desenvolvida nessa parte, nessa área do Big Data. Segurança, aí coloquei ali a criptografia de texto, né? Só para lembrar a parte de segurança. Segurança é muito importante, né, pessoal? Todo mundo aqui tem um computador portátil, que é o smartphone de vocês, né? Qual é a certeza que vocês têm que o pai ou a mãe de vocês, ou a esposa, ou o marido, não está ouvindo tudo que está sendo falado aqui agora, o que vocês estão conversando? Todas as mensagens do WhatsApp, de repente ele ou ela estão lá vendo, sabendo, tudo que você posta no Face, qual é a certeza que vocês têm? Se vocês deixarem comigo 2 minutos de celular, sem senha, sem nada, deixe 2 minutos de celular, eu já grampei o celular de vocês. Eu já vou estar podendo saber tudo que vocês estão fazendo, sabendo da vida de vocês. E com certeza eu não sou o único, né? Vários aqui talvez consigam, alguns professores consigam, já façam isso rapidamente também. Então, a questão de segurança é muito importante. Onde você está deixando o seu celular? Quem tem a senha do seu celular? Então, a parte de segurança é fundamental, né? Nas redes de computadores. Cada vez mais, né? Não sei vocês, mas eu estou começando a usar já, né? A internet das coisas. Então, você pode acessar de qualquer lugar, né? Carro, casa, micro-ondas, geladeira. Tem uma webcam ali, né? Lá em casa eu queria botar ano passado, né? Eu queria botar um sistema de segurança lá, botar umas câmeras, né? Aí o tradicional seria o quê? Eu contratar uma empresa lá, eles instalarem, né? E eu poder monitorar. Ia ter um custo, né? Mas eu pensei, tem lâmpadas, câmeras, né? Umas lâmpadas que você coloca no bocal, e ela é câmera também. Eu comprei lá da China 4 câmeras, espalhei na minha casa lá, comprei umas extensões de 5 metros, coloquei por cima onde eu queria exatamente, instalei, baixei o aplicativo, posso monitorar minha casa facilmente. Gastei R$100 com as 4 lâmpadas, né? Internet das coisas, né? Aí tem a RFID e outras tecnologias, né? Isso está na internet, porque eu coloco aquela lâmpada, ela vai conectar ao Wi-Fi, do Wi-Fi eu acesso fora, e se não tiver uma segurança muito boa, outras pessoas, um chinesinho lá pode estar vendo, né, o que tem na minha câmera, ali na minha casa e tal. Acontece de vez em quando, né? Falando de tendências, esse quadro aqui é bem interessante. Background
diretores no mundo. Background, o que seria? Seria a área de formação das pessoas, né? Então tem uma estatística que diz o seguinte, ó, lá nos anos 30, bem antigamente, quem que chegava mais facilmente à direção, ou ser um CIO lá da empresa? Geralmente eram os caras de vendas, que trabalhavam com venda, era a época de vender, hoje em dia também, né? Mas hoje em dia de forma um pouco mais inteligente, personalizada, né? Era volume naquela época. Então o melhor vendedor geralmente ia galgando espaço, estourava o diretor. Isso nos anos 30. Já nos anos 50 começou a mudar um pouquinho. Quem que chegava mais facilmente às direções das grandes empresas? O cara de finanças, os caras de engenharia, aí começava a entrar as ciências exatas, né? E o pessoal de marketing. Colocaria também aqui o pessoal da contabilidade, que não está, né? Mas muitos contadores também chegavam a direções das empresas. Já nos anos 80, começou a mudar a moda, né? O pessoal de tecnologia chegou com tudo, né? Então, tem muitos diretores que é da área de tecnologia que estão lá como presidentes de empresas. Só que está mudando agora de novo. Não seja importante, precisa ter o conhecimento legal de tecnologia. Só que o que está acontecendo é que pessoas com formação de humanas é que está começando a subir isso, né? Estão assumindo cargos interessantes. Pessoal de RH, parte de humanas, né? Mas nós podemos continuar chegando lá, podemos. Só que é aquilo que há muito tempo eu já falo em sala de aula, né? Não adianta você ser muito bom técnico só na frente do computador. Você precisa ter um relacionamento legal com as pessoas também. Tem que falar com as pessoas, tem que saber trabalhar em equipe. Então a comunicação com as pessoas é muito importante. Você pode ter o melhor projeto, o melhor programa de computador do mundo, aí você vai apresentar de uma forma, sem ser uma linguagem adequada para aqueles leigos que estão ouvindo, por exemplo. O que vai acontecer? Talvez você não consiga vender essa ideia. Aí chega um camarada lá que fala muito bem, mas o programa dele não é tão bom, ele vai vender, ele vai ganhar atenção. Então essa parte do relacionamento é fundamental. Geralmente quem está fazendo ciências exatas é porque vou fazer ciências exatas justamente para não falar com ninguém, né? Quero só trabalhar com o computador. Né? Mas é importante, não precisa ser expert, mas desenvolver essa parte. O mínimo que você consiga desenvolver já vai fazer muita diferença. Ok? Então é bem interessante essa figura. Aqui falando um pouquinho da minha história, na verdade, só para falar sobre curso oficial e exame de certificação. Todos vocês já ouviram falar em exame de certificação, prova de certificação, né? Tem uma diferença, né? O curso, o que é um curso oficial? É diferente do curso que vocês estão fazendo aqui. Vocês estão fazendo um ciência da computação, que quem elaborou a matriz curricular, ali, as disciplinas, a grade curricular, foi o governo, certo? O governo que diz, tem que dar disciplinas, carga horária mínima e máxima, ele determinou isso. Ok, curso técnico também, assim vai. Tem os cursos livres, né? Cursos livres é aqueles que as escolas abrem, fazer um curso de Windows ou de Excel, né? Por exemplo, o CorelDRAW, né? Vou aprender alguma ferramenta. É um curso livre que quem determina o que vai ter de conteúdo vai ser a própria escola, né? A própria escola vai determinar a carga horária, é livre, né? Já o curso oficial, já é um curso que quem determina o conteúdo não é o governo, nem a escola. Quem determina o conteúdo é uma empresa que fabrica um software ou um hardware. No caso da Cisco, é um fabricante de hardware, mas tem fabricantes de software, como Microsoft, Linux, tantos outros, né? Java. Então, eles têm cursos oficiais também. Então, tem cursos oficiais de várias categorias, né? Eu conheci o que era um curso oficial de uma forma não muito tranquila, né? Lá em 89 era programador e professor, comecei lá, né? Depois fui mudando de área para redes e hardware. Por que fui mudando de área? Porque eu quis? Não. Porque foram surgindo oportunidades de dar assessoria para empresas, auxiliar nessa parte de redes que estava começando a crescer, né? Então fui migrando de área. E em 99, então, o que aconteceu? Um pouco antes de 99, lá em Blumenau, a fiscalização resolveu parar, fazer uma visita numa instituição de ensino, numa universidade, lá de Blumenau. Não precisa dizer qual, né? Eu vou falar o nome, mas na época só tinha um. Então, a fiscalização parou lá e descobriu que todos os computadores da universidade estavam
estavam com Windows e pacote Office totalmente legais, piratas, totalmente piratas. De um dia para o outro, os técnicos tiveram que se virar, botar links Star Office em todas as máquinas, e foi uma multa assim astronômica, né? Não sei, acho que negociaram depois, mas enfim, a cidade estremeceu, o pessoal ficou meio, as empresas e instituições. Daqui a pouco a fiscalização vem aqui também, e os nossos softwares são legais ou não? Os donos das empresas aí começaram a descobrir, muitos, né, que eram legais. Por quê? Porque era muito amador na época, né? O cara de TI ia lá, não conseguia pagar, mas você tinha uma cópia ali do pacote Office, colocava, mesmo que você falasse para o diretor, talvez, deixa assim e tal, né? Era muito assim, muito amador. Depois desse evento, o pessoal começou a se preocupar muito, na região de Blumenau, ali pelo menos, o pessoal começou a se preocupar mais, principalmente as empresas idôneas. Nessa época eu estava no Senac, trabalhei durante 18 anos no Senac. Nessa época, a cúpula então, do Senac de Santa Catarina se reuniu com o pessoal da TI e perguntou: não, os nossos softwares são ilegais? São todos ilegais também. Então vamos ajustar isso, né? Como é que a gente faz? É só comprar, né? Acho que na época era $400 a cópia do Windows e mais uns, sei lá, 500 ou 600 a cópia do pacote Office, né? Multiplica por quanto é que está o dólar hoje? Quase pouco, né? E multiplica pelo número de computadores que tem no estado, vai dar uma pequena fortuna, talvez mais caro que a multa, né? Não, mas como o Senac é uma instituição idônea também, não, vamos fazer correto. Mas, pô, vai ser muito caro. Tem uma outra forma, aí o pessoal da informática lá pensou em censurar. Tem uma outra forma. Qual seria essa outra forma? A gente pode se tornar partner da Microsoft, parceiros, né? Como é que funciona? A gente tem que, essa parceria, eles vão permitir que a gente tenha as cópias, né? Desde que tenham, no caso, se fizer o cálculo lá, né? Teria que ter 10 funcionários do Senac, professores do Senac, que fizesse a prova da Microsoft e passasse. Cada professor que passasse na prova ganharia 100 cópias do Windows e do pacote Office completo. Aí ia cobrir todo o estado, né? 10 pessoas. Maravilha. Só que na época não tinha cultura de curso oficial aqui ainda, né? Está muito começando. Certificação. Então, o que aconteceu? Resolveram escolher alguns do estado, descobriram que tinha um tal de Vital, que era coordenador de informática lá no Senac de Blumenau. Isso aí vai fazer. Beleza, maravilha, fui informado, né? Na época demorava um pouquinho mais as coisas, então 2 meses depois eu recebi uma apostila dessa idade, dessa grossura, toda em inglês, tive que aperfeiçoar um pouquinho em inglês ali, e tive que estudar então, não como usar o Windows exatamente, né? Mas sim, né, os arquivos do Windows, como consertar algum problema, né, regedit na veia, né, aqui local machine, aí vai, né? Lembra alguma coisa? Então, estudei final de semana, alguma coisa, mas confesso que não estudei para valer, assim, né? Era um pouco cansativo, um pouco tedioso. A internet da época não era tão boa, não tinha tanta coisa, encontrava muita coisa para estudar, simulado não tinha nada. Enfim, eu e os colegas marcaram uma prova, né? Essa prova, num curso oficial, quem executa a prova não é a empresa que criou o curso aqui, né? Que cria as perguntas, né? Quem executa a prova é uma empresa que só executa a prova, o centro de prova. Então, na época, só tinha centro de prova lá em Florianópolis. Então, cada um agendava a sua, né? E ia lá fazer. Fui lá fazer. Aí você chega lá, se identifica. Na hora que você se identifica, já na hora, já é puxado do servidor lá dos Estados Unidos algumas perguntas das milhares, né? E joga para o teu computador. Você vai numa sala 3x3, uma câmera filmando o tempo todo você, um computador, uma folha e um lápis. Não pode colar, não tem jeito. E a instrução, as instruções ali, entra. Aí começavam as perguntas, né? Todas objetivas, felizmente. As perguntas todas em inglês, na época não tinha em português, a prova. Aí, comecei a fazer. Tinha mais ou menos 1 minuto para responder cada questão. Tinha algumas questões que eu tinha que rolar a tela 3 vezes para ler ela e aí responder. Tinha que ser um pouquinho rápido, né? Bem, enfim. Terminou o tempo da prova, acabou, já dá o resultado na hora, na cara, assim, pá. E deu aquele resultado. Negativo. Não passei. Não passei. Estatística, pessoal. 80% das pessoas que fazem uma prova de certificação a primeira vez não conseguem passar na primeira. Como estatística mundial, assim. E eu caí nessa estatística. Né? Eu e os 10. Dos 10, 8 reprovaram na primeira mesmo.
Deu certinho estatística, incrível, né? Bem, tudo bem, provamos, né? Estou bem empregado ali e tal, mas aconteceu uma coisa. Os diretores de cada unidade, né, chamaram o seu funcionário, aqui em Blumenau, a diretoria me chamou, né? Falou, tal, nós vamos pagar mais uma vez, porque para fazer a prova tem que pagar também, paga em dólar lá, vou pagar mais uma vez a prova, só que se não passar dessa vez, você está demitido. Foi bem claro, assim, a mesma coisa que falar para todos os colegas, né? Então, realmente eu tenho que estudar, né? Agora eu tenho que estudar. Comecei a estudar, fizemos grupos de estudo ali para estudar junto, se unimos ali para realmente se aprofundar no assunto. E eu marquei minha prova, então. Eu já tinha passado 1 ano e meio, acho. Marquei minha prova aqui em 23 de dezembro. Né? Depois das minhas férias, né? Quem sabe depois das férias eles esqueciam, mudavam alguma coisa. Mas enfim, 23 de dezembro, não esqueço até hoje, fui lá bem nervoso, né? Estava em jogo o meu emprego. Mas estava bem mais preparado, fui lá, fiz, felizmente consegui passar. Aí deu certo. Só que dos colegas que tentaram de novo, 2 ainda reprovaram. Aí não teve jeito, realmente aconteceu o que eles falaram, foram demitidos. E já tinha fila de professor que queria fazer a prova, porque já na época estava começando a ser muito requisitado, um diferencial no mercado, né? Você ter uma prova de curso oficial, né, no currículo, isso é muito importante. Depois de um tempo, outra coisa um certificado oficial, né, desses cursos oficiais, é que ele tem data de validade. Sim, porque o Windows, fiz a prova do Windows, de uma versão. Dali 2, 3 anos mudou a versão, tem que fazer prova de novo. Não tem jeito. Então, a ideia dos cursos oficiais, das provas, é justamente manter as pessoas atualizadas no mercado. Né? Na academia aqui é um pouco diferente, por quê? Porque a gente tem uma visão geral do todo. Né? Ali não, é um fabricante de um produto específico. Então, eles querem deixar você bem atualizado constantemente naquele assunto. Então, tem que fazer de novo. Aí percebeu, dá dor de barriga, né? Agora. Mas daí eu já sabia como ia funcionar, só que foi diferente. Nessa segunda vez, o Senac pegou os 10 professores, acho que eram 12 dessa vez, 12 professores, mandou lá para Florianópolis, num hotel 5 estrelas, lá nos últimos andares, aquela visão maravilhosa do mar de Florianópolis, e nós estudando direto ali com um professor da Microsoft, uma semana de curso, né, de manhã à tarde, à noite, não ia para a praia, ficava ali no quarto estudando ainda. Todo mundo já marcou as provas para a semana seguinte, todo mundo fez e passou. Aí valeu, né? Aí funcionou. Tem que fazer já logo que o conhecimento está na cabeça, né? Porque para você responder as perguntas tem que ser muito rápido, ali, tem um tempo determinado. Ok? Então assim que eu conheci a parte de certificação, né? Mas tem várias certificações, não só a Microsoft. Mas eu trouxe aqui para provar que eu fiz lá em 99, né, a prova da Microsoft. Já tem gente que está colocando no currículo coisa que não é, né? Mas eu trouxe aqui para não ter problema, né? Aí depois eu fiz outras certificações também, Furukawa, a própria Cisco, né? A gente começou a querer inovar um pouquinho com os tipos de curso, né? Porque na época no Senac, antes de entrar a Microsoft, a parceria, os cursos que a gente tinha lá, o que era? Informática básica e programação. Era esse curso que tinha. Só que não tinha nada de inovação, então a gente começou a inovar, era coordenador de curso, né? Então vamos fazer o quê? Curso de manutenção de líquido. Então foi o primeiro curso de manutenção de líquido de Blumenau, profissional que executou. Executamos lá. Depois começaram a vir as certificações. Microsoft, né? Aí veio Cisco aqui, ó. Então o que é a Cisco? Sediada na Califórnia, Estados Unidos, 35 anos de fundação, 50 mil empregados, 50 bilhões de faturamento anual. Oferece soluções para redes de computadores, então fabrica suítes, roteadores de ótima qualidade. E tem 20 anos de academia Cisco. 20 anos, foi bem quando começou, a gente fez a parceria com a Cisco lá no Senac. Isso foi em 1998 para 99. Né? Em 2000 a gente começou as primeiras turmas. Então meu contrato com a Cisco já é lá de 99, 2000, né? A gente teve que montar todo um laboratório específico para receber os equipamentos da Cisco ali e formar os professores que iam para São Paulo para estudar. Isso aqui é a cara do NetAcademy, né? Então, para entrar no site da Cisco é netacademy.com. Então ali no caso, como é um print da tela que eu tirei do meu login, eu tenho a parte de estou ensinando, estou gerenciando e estou aprendendo. Ensinando, se eu abrir turmas lá, né? Como a gente abre lá no IFC do Blumenau. Estou gerenciando porque nós somos a academia Cisco
Então, tem a parte de gerência ali dos cursos também, né? E estou aprendendo. Como eu falei para vocês, sempre tem que estar estudando, né? Então, estou fazendo vários cursos que tem ali também, de tempos em tempos. O próprio curso da Cisco eu tive que fazer de novo no IFC, né? Porque de 2000 para cá mudou bastante coisa. Então, tenho que fazer de novo a certificação. Aqui é uma pirâmide que mostra os cursos que tem da Cisco, né? Uma das, né? A Cisco não tem só curso de redes, tá, pessoal? Tem curso de programação, tem Python, tem Java, tem C, tem vários tipos de cursos na internet das coisas, segurança, não é só a rede de computadores. Mas para a parte de redes de computadores tem essa primeira certificação aqui, ó. CCNT, Cisco Certified Entry Networking Technical. Então, na verdade, equivale ao módulo 1 e módulo 2 da Cisco. Quem aqui utiliza os equipamentos da Cisco no curso de redes aqui? Eu acho que o professor André usa o pessoal, né? Uma coisa ali. Então, tem essa parte ali que é o módulo 1 e módulo 2. Você aprende o que nesse módulo 1 e módulo 2? A parte básica, fundamental, a parte de endereçamento IP também, switches e roteamento, protocolos de roteamento, etc. Feito esses dois cursos, você está preparado, ou supostamente preparado, tá? Para fazer a primeira prova de certificação, no centro de prova. Né? Porque no curso da Cisco tem um monte de provas que você faz. Né? Tem várias provas. No módulo 1, só no módulo 1 são 11 provas. Então, 11 provas de capítulo. Fora as provas de simulação, né? Então dá um pouquinho mais. Se conseguir em média 7, ali, 70%, acertando tudo, você ganha um certificado de participação no curso. Já tem a validade, já tem uma validade legal. Só que a diferença no mercado vai ser o quê? Você ir lá no centro de prova, fazer uma prova de certificação, naquele ambiente que eu falei para vocês. Aquele ambiente hostil lá, uma sala 3x3, câmera filmando, cronômetro de trás para frente, marcando o seu tempo. Passando essa prova, você tem um diferencial no seu currículo, realmente. Aí vai galgando, né? Para terminar o CCNA são mais 2 módulos, e vai aprofundando o CCNP, que aí entra mais a parte de projetos, de redes, com todo o capital de conhecimento que você tem anterior. CCIE e CCA, não aparece lá, mas o Cisco Certified Architect seria o mais alto nível. São poucos no Brasil que tem essa certificação. Então, é só mais a linha de redes, basicamente. Falei do Senac antes aqui no IFC. Tem as fotos aí da turma, né? Em 2015, então, Kit Cisco no IFC Campus Blumenau. Para mim foi uma surpresa. Né? Eu não falei para vocês, mas eu sou de Rio do Sul, né? Sou natural de Rio do Sul. Então, para mim é muito bacana voltar para casa, de vez em quando é bom. Mas eu trabalhei também, quando passei no concurso, um ano eu fiquei aqui no IFC, Campus Rio do Sul. Né? Um ano depois, o André Stein quis vir para Rio do Sul, eu queria ir para Blumenau. Trocamos, fizemos a troca, né? Aí, um ano que eu estava lá já, de repente me chamaram, ó, tem uma nota para você assinar. Uma nota, beleza? Algum equipamento da parte de redes, né? Não sabia o que era. Chegou para mim, deu 80 mil reais. Meu, o que é isso? Tem que conferir direitinho se chegaram, né? Os suítes e roteadores da Cisco. Pô, que bacana, né? Mas eu não pedi nada. Como é que veio isso aqui? Perguntei para um, para outro. Até hoje eu não perguntei, André. Foi solicitado, né? Não perguntei até hoje, mas desconfiava, só podia ser. Né? Então chegou lá, fiquei super feliz, né? Ah, e agora? Agora tem que fazer o curso de certificação de novo, né? Porque o meu já estava vencido, né? Então não valia mais muita coisa, valia o conhecimento, mas mudou alguma coisa e tinha que fazer. Então comecei a agilizar então, para fazer o curso, dessa vez foi tudo online, né? Com o professor lá do Rio de Janeiro, tudo online. Aí fiz os 4 módulos aí para começar então a lançar turmas, utilizar para as turmas lá no UFC. Como é que a gente poderia utilizar? Bem, primeiro foi bem bacana essa parceria da Cisco com o IFC, né? Imagina só, uma grande empresa, um curso de certificação super bacana, o material é primeiríssimo, né? Numa instituição que os cursos são todos gratuitos, né? A maioria das instituições é pago, né? Ou empresas, né? Esse curso aconteceu por muitos anos, sendo pagos, muito bem pagos, inclusive. Na época que a gente abriu o curso do Senac, você pagava R$1.000 para fazer um módulo. Em 4 módulos, R$4.000. Né? Isso falou da época, né? Agora tem que corrigir, então, tem que corrigir um pouco mais. Então, a oportunidade que a gente começou a poder dar para as pessoas fazer um curso de certificação totalmente gratuito. Olha a oportunidade interessante. Então, como é que o campus
começou a utilizar isso. Aí depende de cada instituição, de cada unidade, né? No caso, a gente resolveu fazer lá no campus Blumenau, eu comecei a fazer o quê? Dar oportunidade para os alunos do curso técnico e do curso superior, então eu dou disciplina de redes. Só que o módulo 1 da Cisco ele tem muito mais assuntos do que a gente dá conta na carga horária de redes. Então, só que o que eu faço? Cadastro todos os alunos, eles têm acesso a todo o material do módulo 1, né? E eu vou utilizando partes do material, partes que vão cobrindo a emenda, né? Vou utilizando, mas quem quiser se aprofundar, estudar em casa e ir fazendo as provas que tem ali, todas as provas, que eu faço algumas, não todas, se fizer todas as provas, você consegue terminar o módulo, né? Se você fizer depois o módulo 2, você pode fazer a prova de certificação lá na frente, né? Confesso para vocês que no começo pensei que muita gente ia fazer, mas depois eu vi que de cada 50 alunos, mais ou menos 1 ou 2 terminam, né? Mas, bem, a opção de cada um. O importante é que está sendo dada a opção, né? Alguns que, não, quero estudar, quero ter essa certificação. Está sendo dada a oportunidade. E o bacana é que esse material, depois de terminar o curso, continua podendo ser acessado pela pessoa. Então, como é um material muito rico, muita informação, é um material que você tendo acesso depois, auxilia você no seu trabalho ou no seu estudo futuro, né? Então, ali, os equipamentos, né, um rack com os equipamentos, eu visitei outros lugares para ver como é que eles estavam estruturando os equipamentos, né? A maioria pega e coloca o switch, vocês veem aqui assim, né? Switch, roteador, tudo bonitinho, cabeamento estruturado perfeito, né? Só que daí o aluno não tem como mexer muito no switch, no roteador, né? Lá eu prefiro deixar mais solto, o pessoal pega o switch, a gente abre até o switch, vê lá dentro como é que é, o pessoal cuida, né, para não quebrar também, vai lá, bota no rack, tira do rack, desmonta o rack até também, monta o cabeamento, assim o pessoal tem a oportunidade de mexer mais no equipamento também, né? Então, mas aí é a opção de cada um. Ali estou fazendo um cabeamento estruturado, simulando vários andares, né? Bem interessante, um pet pen, tudo ali. Material da Cisco. Então tem conteúdo online, todo conteúdo online. Tem o kit de equipamentos, que hoje em dia não é obrigatório ter os switches e roteadores, mas é bacana que você fazer lá no PEC3 um simulado, né? Simular uma rede. E você ir lá no equipamento mesmo, acontecem coisas diferentes. Né? Dá mais trabalho e tal, mas você começa a aprender coisas a mais que na prática você aprende. Simulador, que é o PEC3, e o jogo, o Aspire. Aqui eu teria uns prints de tela, só para a gente ter uma ideia como é que o material, quem não entendeu, né? Capítulo 0 é mais uma visão geral, né? E como é que funciona esse mundo da Academia Cisco, né? Capítulo 1, aí entra mais naquela parte, aquela teoria básica, né? LAN, WAN, PAN, NAN, SAN, internet, intranet, extranet, e assim vai, aquela parte de topologia física e alguma coisa lógica também. O capítulo 2 é bem interessante, que aí é configuração de switch e roteador mesmo. Sabe? Você começa a aprender a utilizar o sistema operacional da Cisco com os comandos lá, enable da vida, configure terminal e assim vai. Né? Então você começa a configurar, criar VLANs, criar parte de segurança, senhas criptografadas, aí começa a fazer umas simulações bem interessantes. Aí começa a montar vários computadores, vários roteadores, vários switches, começa a ficar grande. Aqui o capítulo 8, que é a parte do endereçamento IP, que eu falei para vocês, né? Já se aprende um pouco antes do endereçamento IP, mas o capítulo 8 é na veia, né? Máxima de subrede e cálculos bem mais pesados, né? Então, se tirar de letra o capítulo 8, parabéns. Aqui algumas atividades que tem no material da Cisco, né? Porque não é só texto, né? Tem muito texto, imagem, e cada parte, assim, passou uns 4, 5, 10 slides. Aí já dá alguma atividade para você fazer. Essa aqui é uma das atividades, então, você tem que selecionar o correto, ali tem uma que foi errada, aí dá a chance para você tentar de novo, que é em cima do conteúdo anterior. Outras atividades, laboratórios que eles chamam, né? Tem laboratórios que é pesquisa na internet, e tem laboratórios que é como esse aqui. Esse aqui é só o começo, né? Tem 5 páginas, esse laboratório. Então você tem que ir lá no laboratório e montar 2 suítes e 2 computadores. Configurar endereçamento IP, máximo de subrede e fazer o ping para ver se você consegue conectividade. Vídeos, tem muitos vídeos, eu botei um print
atrás de um vídeo que está explicando sobre endereçamento IP. Então, tem vários vídeos também bem interessantes. Aqui os equipamentos que a gente tem lá, né, que são os mesmos, eu acho que tem aqui, que é o Catalyst 2960, que são os switches. Os switches aqui, eles têm todas as portas de acesso à internet por um lado, ali as 24, né? Ali embaixo tem duas portas gigabit de internet, geralmente utilizadas para ligar um switch a outro switch, ou um switch a um roteador. E em cima tem dois buraquinhos, na verdade, que é para fibra óptica. Daí você teria que comprar um dispositivozinho para encaixar ali. Você vai comprar a tecnologia que você quer de fibra, que tem várias qualidades, vários tipos. Né? Você encaixa ali e você pode passar a utilizar a fibra também. E o outro é uma foto ali do roteador da Cisco, então, né? O 900 ali, certo? O PEC3. Então, o PEC3, essa é uma imagem, então, de você simulando uma rede. Tem 3 LANs ali, né? 3 redes locais, interligadas com a nuvem. Então, você começa a fazer, então, os experimentos. Tem rede sem fio, que parece as luzinhas ali, tem rede cabeada, tem roteador sem fio também, tem a nuvem com vários roteadores, vários dispositivos, internet das coisas. Tem do outro lado lá, um monte de cabo para lá e para cá, né? Por que será que eles estão cruzados assim? Né? Começa a estudar por que está cruzado assim, né? Principalmente 2 motivos, né? Um deles é o balanceamento de carga, né? Então, você consegue maior velocidade, né? Se você tiver 2 caminhos para passar, não fica estrangulado num só. E o outro é a questão da segurança, né? Se falha um lado, tem o outro, né? Assim como funciona a internet. Esse aqui é o Aspire. O Aspire, então, é aquele jogo, né? Tem uma demonstraçãozinha aqui no vídeo, acho que dá tempo agora, né? Tem mais de 10 minutos, para a gente ver como é que funciona. Eu vou descrevendo um pouquinho o que está passando. Na verdade, ele vai estar mostrando aqui um jogo onde você é um técnico de informática de redes, né? E vai surgindo contratos para você fechar, onde você vai ganhando dinheiro ali, virtual, lógico, né? Você vai ganhando dinheiro e vai resolvendo os problemas de redes das pessoas. Alguém já teve contato com o Aspire aqui? Né? Ele é gratuito, você pode baixar e utilizar. Dá para enxergar? Então ele está fechando contratos ali, o pessoal entra em contato, ele fechou um contrato agora para atender uma empresa. Ele foi no mercado agora para comprar equipamentos, switches, roteadores ou computadores, né, ou cabeamento, e vai lá fazer a compra. Vai fazer a compra, seleciona o que ele quer no mercado, e agora ele vai lá na empresa para poder fazer a instalação dos computadores.